você vai ver que você, de um homem de Deus, você se torna um fantoche. Tá? E daqui a pouco você não vive mais para Deus. Há um ativismo, você tem que fazer tudo, tem que atingir tudo, você tem que pregar e muitas vezes mandar fazer aquilo que você não gostaria de fazer, de transmitir, de perpassar. O que é que temos hoje nas igrejas? Um grande problema. A gente vê, eu estava analisando, estudando, nós temos hoje há uma confusão nas igrejas que o rebanho hoje não consegue se identificar, porque no ministério, por exemplo, tem o pastor que é arminiano, mas tem um auxiliar que é calvinista. Quando o pastor viaja, que o calvinista, o auxiliar dele prega, ele faz tudo que o pastor presidente fez. Pastor, só para assim, para o nosso público, para os nossos espectadores entenderem, qual é a diferença de um arminiano e de um calvinista? Rapaz, fique à vontade, nós temos bastante tempo para discorrer sobre essa questão. É uma confusão grande, né? É uma confusão grande. Mas, quando nós estudamos a história no século XVI, de Lutero, que veio que é a reforma protestante, né? Lutero se levanta na Alemanha, né? E vem aí o Calvino na França, né? Na França. Calvino, é interessante a história do Calvino, porque o que ele semeou, ele fez algo assim tremendo, porque quando Lutero veio fazer a reforma para alcançar a igreja, Calvino já estava fazendo para alcançar as famílias. E por isso fez toda a diferença. Ele começou a trabalhar a vida nas famílias, e quando a gente vai observar o que ele estava fazendo, já havia uma mudança tremenda até na nação, nos avivamentos aonde ele havia. Aí depois vem Lutero com a questão da mudança da igreja, né? E vem a questão do arminianismo, né? E a gente começa a estabelecer, isso são escolas de doutrinas, né? São escolas de doutrinas que começam a se separar. A igreja junta, mas a gente vai ver hoje que nós temos escolas de igrejas que não concordam uma com a outra. Por exemplo, nós vamos ter a igreja do Pentecostes que crê na questão do batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Você vai encontrar a igreja, tá certo, que diz que vai morar no mesmo céu, mas que essa história ficou lá na igreja primitiva. Tá? Lá na igreja primitiva. Outros vão dizer, por exemplo, onde meu filho estava perguntando a questão do arrebatamento da igreja. Como é que é, pai? A igreja passa pela tribulação ou não passa? Ou vai ser arrebatada depois da tribulação? Ou vai ser a mesotribulacionista, ou seja, na metade vai ser arrebatada? Essas coisas que não são bem definidas na igreja, não são ensinadas nos púlpitos da igreja de forma mais, digamos assim, detalhada, gera dúvidas e confusão no meio da igreja. No meio da igreja. E a gente vai ver isso dentro da igreja, dentro dos ministérios. Dentro dos ministérios. A diferença do calvinismo, do arminianismo, né? Um dizendo que a igreja passa pela tribulação, outro não passa, né? Um dizendo que os dons espirituais são para os nossos dias, outros dizendo que isso ficou na igreja primitiva. Né? Então, outros dizendo que a igreja vai para o céu, outros dizendo que não vai, que não tem arrebatamento, outros dizendo que Jesus tem a segunda vinda em duas etapas, primeiro vem, ele arrebata, depois a igreja volta para estabelecer o milênio, outros dizendo não, que é só uma vinda, Jesus vem de vez, arrebata a igreja e já estabelece o milênio. Quer dizer, todas essas confusões, que quem está no ministério deveria saber ensinar para a igreja, mas a verdade é que grande parte dos nossos pastores não sabem. Não sabem, não estudam, não se aprofundam, não querem, infelizmente, e a gente vai de confusão em confusão e fica se degladiando em relação a isso. Mas deixa eu voltar aqui o fio da meada daquilo que eu estava lhe falando, em relação ao ativismo religioso, né? Esse corre-corre. Então, quando eu me dei conta disso, eu já estava profundamente mergulhado. Eu já não tinha tempo para mim, eu já não tinha tempo para minha família, eu já não tinha tempo... Você conversava com a sua esposa sobre isso? Olha, e praticamente não. Não. Eu sabia que ela sentia, mas ela, assim, como uma esposa, uma mulher de Deus, sempre esteve ao meu lado, né, acompanhando. E eu comecei a perceber que minha esposa estava sofrendo com isso, tá certo? Porque ela também, funcionária pública federal, trabalhava os dois expedientes, mãe, tinha que cuidar de filhos, tá certo? Tinha que estar comigo no ministério. Mas sempre foi uma esposa prudente, que sempre edificou a nossa casa. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, tá certo? Mas eu percebi, eu digo, não, eu não posso continuar com isso. Eu não posso. E o que acontecia? Esse ativismo religioso, ele também tem uma outra consequência, que a gente já entra aqui na área de cura e libertação, o pastor Felipe entende disso. Quando nós temos grandes debilidades na